mudou a massa e mudou o coeficiente de atrito. E eu queria que vocês percebessem o quanto que o coeficiente de atrito ele tem um impacto grande nesse valor do máximo e do mínimo. Como vocês já fizeram um primeiro exercício, eu vou dividir aqui na mesma tela para fazer o mínimo e para fazer o máximo, para a gente ver como é que fica a diferença. Então, o que não muda? A Terra puxa o objeto para baixo, né? Deixa eu apagar isso aqui que ficou péssimo. Então, a Terra puxa o objeto para baixo. Esse é o peso. Esse peso vai ser dividido numa componente vertical, que pressiona o objeto contra a superfície, e num outro horizontal, que tende a arrastar o objeto para baixo. O ângulo entre P e PY é igual ao ângulo da rampa, e a tensão aplicada aqui, ela é tal que o módulo dela é igual ao peso desse objeto que está pendurado aqui. Então, aqui nós temos aí a força normal que o piso vai exercer contra o objeto e a força de atrito, que vai ter duas versões. No caso do mínimo, para que o objeto não desça, vem a força de atrito mínima. E no caso do valor máximo, para que o objeto não desça, a gente vai ter o atrito mínimo, que ele vai apontar para cima. E no caso do objeto máximo, a gente vai ter a força de atrito sendo contra o movimento de subida. Então, são as duas possibilidades aí para a força de atrito que a gente vai tratar. Então, no caso mínimo, o que nós temos, né? No eixo X, a gente tem que Px, ou seja, o peso vezes o seno do ângulo θ, tem que ser igual a T mais força normal, mais força de atrito. E a força normal igual a P cosseno de θ. No caso máximo, a gente tem que o Px, ou seja, o P seno de θ, ele vai ser somado à força de atrito, μ força normal, e isso tem que anular a tensão no cabo. A força normal permanece a mesma, P cosseno θ. Tudo bem até aí? Então, atrito para um lado ou atrito para o outro. É o que vai dar aí a grande diferença entre o valor mínimo e o valor máximo do contrapeso. Vamos substituir de um lado e do outro os valores conhecidos. Então, o peso aqui a gente tem 80 vezes 10. O seno do ângulo a gente sabe que é 3/5, a gente já tinha calculado antes. A tensão é a massa que a gente quer calcular vezes 10. O coeficiente de atrito agora foi para 0,4. E a força normal está aqui. Massa, gravidade, cosseno do ângulo, 4/5. Tudo bem? No peso máximo, inverte a situação, só da força aqui de atrito. Então, continua massa de 80 kg, seno do ângulo 3/5, coeficiente de atrito 0,4, força normal é o 80 vezes 10, aqui eu coloquei o G, vezes 4/5, e isso tem que ser igual à tensão, que é o Mzinho vezes 10. Tudo bem? Então, qual é a diferença entre um e o outro? É de que lado essa força de atrito está. Tá?
Rodando a manivela de um lado e do outro, o que nós vamos obter é aqui 800, 2.400, 4.800 dividido por 10, 480, igual a 10m. E aqui, 8 vezes 4, aqui faltou 10, né? 800 vezes 4, 3.200, 640, 640 vezes 0,4. 40. 256. Então, mais 256. E do outro lado, nós temos aí o 480, mais o 256. Opa! Igual a 10 vezes o M. Então, aqui precisa passar esse cara para o outro lado da igualdade. A massa vai ficar igual a 480 menos 256 dividido por 10. E desse lado a massa vai ser 480 mais 256 dividido por 10. Então, o M mínimo fica 22,4 kg. Esse valor eu ouvi que vocês chegaram nele. Acertaram o mínimo. Do outro lado, 73,6. Vocês chegaram nesse também? 73,6 kg. Tá? Como valor máximo. Então, aí assim como no outro, se eu quiser levar o objeto para cima, eu preciso de um contrapeso que supere os 73,6. Se eu quiser, ao contrário, descer o objeto, eu preciso de um contrapeso menor que 22,4. Quanto menor, maior vai ser a aceleração. Quanto maior, maior vai ser a aceleração de subida. Tendo sempre como limite aí nessas acelerações de queda, a aceleração da gravidade. Tá? Aliás, isso é uma pegadinha muito comum em exercícios, que é o seguinte: o objeto cai, e aí tem lá na rampa, né? E aí sempre tem uma opção de aceleração maior que a gravidade. Isso não existe. Porque assim, se você deixar o objeto cair livre, sem nenhum atrito, ele vai cair com 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Colocou na rampa, colocou atrito, qualquer coisa, isso vai ser menor. Sempre menor. Para você ter uma aceleração de queda maior que a gravidade, se você tiver um motor impulsionando o objeto para baixo. Fora isso, a gravidade é o limite. Tá? Sempre tem essa pegadinha. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.